Entre os anos de 2020 e 2021, 13 idosos desapareceram na região de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos de volta ao canal Desaparecidos. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de Antônio Moya, Geraldo Bento da Cruz e Jorge da Silva Lataliza, e entender as similaridades entre os casos. No dia 2 de julho de 2020, uma quinta-feira, em meio à pandemia da Covid-19, um senhor de 86 anos, chamado Antônio Moya, saiu de casa com o consentimento de um de seus familiares. Ele alegou que estava cansado de permanecer no mesmo lugar por tanto tempo e que gostaria de encontrar um velho amigo chamado Laerte. Levando em conta que seu Antônio estava confinado desde o início da quarentena, em março daquele ano, abriu-se uma exceção para que ele saísse um pouco. Infelizmente, Antônio Moya nunca mais retornou para casa. O caso aconteceu no bairro Boa Vista, na região leste de Belo Horizonte. De acordo com Alcione Moya, sua filha, o pai era bastante ativo, muito sociável e tinha o hábito de caminhar pelas ruas do bairro. Ele geralmente ficava ali pelos arredores do Hospital da Baleia, onde muitos amigos e conhecidos trabalhavam. Seu Antônio estava acostumado a ir até o local apenas para conversar. Quando Alcione e sua irmã começaram a estranhar a demora de seu Antônio, elas entraram em contato com outros familiares e deram início às buscas. Conhecendo os hábitos do pai, o primeiro lugar averiguado foi o Hospital da Baleia. Um dos seguranças do local confirmou que seu Antônio tinha passado por lá mais cedo. Eles conversaram um pouco, porém, logo em seguida, o idoso teria ido embora. Durante as buscas, conversando com amigos e conhecidos do pai, Alcione não demorou a se dar conta de que o tal amigo Laerte, na verdade, não existia. Por qual motivo o pai teria mentido? Melhor, por qual motivo teria inventado uma história como essa? Será que ele tinha algo a esconder da própria família? Será que ele simplesmente estava buscando por uma desculpa para sair de casa? Ou haveria uma outra explicação para tudo isso? Alcione resolveu comunicar às autoridades sobre o ocorrido e logo as investigações começaram. De início, as chances de localizar seu Antônio pareciam promissoras, já que seus familiares não demoraram para oficializar o desaparecimento. Bom, de acordo com as câmeras de monitoramento, seu Antônio foi visto caminhando pelo bairro na direção do Hospital da Baleia, comprovando a versão dada pelo segurança do local. A partir dessa informação, o Corpo de Bombeiros começou a realizar buscas pela região de mata próxima ao hospital. No entanto, os esforços não foram bem-sucedidos. Para a angústia de seus familiares, o idoso Antônio Moya segue desaparecido. Suas filhas continuam esperando notícias do pai e não vão desistir até encontrá-lo. Na ocasião de seu desaparecimento, seu Antônio vestia uma blusa de frio na cor vinho, uma camiseta cinza e uma calça da polícia militar, além da máscara e um boné.
outra informação importante. De acordo com Alcione, seu Antônio levou uma cópia da carteira de identidade ao sair de casa e ele sempre andava com um cartão contendo os dados dos seus familiares e os telefones para contato. No dia 14 de setembro de 2020, uma segunda-feira, alguns meses após o desaparecimento de Antônio Moia, o senhor Geraldo Bento da Cruz, de 79 anos, desapareceu ao sair de casa. O caso aconteceu no bairro Flamengo, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com Regiane Maria da Silva, filha de seu Geraldo, o idoso teria saído de casa logo após tomar o café da manhã, por volta das 9h30. Geraldo mora com sua companheira, Helena Rodrigues Barbosa. O grande agravante dessa história é que seu Geraldo sofre com Alzheimer e saiu de casa sem qualquer tipo de documento, somente com as roupas que estava vestindo. Helena conta que no dia, Geraldo teria saído de casa pulando o portão da garagem, que sempre permanecia trancado com um cadeado. Sabendo dos impactos do Alzheimer em sua vida, os familiares iniciaram as buscas, procurando em locais que geralmente remetem ao passado de Geraldo e que eram mencionados por ele com frequência. Porém, as buscas não foram bem-sucedidas. Um outro fato agravante: seu Geraldo não saía de casa sozinho. Por conta de sua condição, ele estava sempre acompanhado. Sua filha Regiane teme que o pai esteja com a barba grande e branca, completamente perdido, sem saber o que está acontecendo. Quando saiu de casa, Geraldo estava usando uma camiseta laranja, um boné e uma bermuda na cor marrom, e vestia um par de chinelos nos pés. Diferente do caso de Antônio Moia, não sabemos se seu Geraldo carregava algum dispositivo, como um cartão ou uma pulseira que contivesse seus dados, mas tudo indica que esse não é o caso. Histórias como a do seu Geraldo mostram como esse tipo de prevenção pode ser relevante em situações como essa. E é claro, como as condições mentais de uma pessoa podem ser determinantes caso ela venha a desaparecer. O próximo caso que vamos conhecer também aconteceu no município de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, mais especificamente no bairro São Joaquim, no dia 5 de julho de 2021, uma segunda-feira, quase um ano após os casos de Antônio e Geraldo, o idoso Jorge da Silva Lataliza, de 75 anos, saiu de casa pela manhã e nunca mais retornou. Fátima Lataliza, filha de Jorge, declarou para um veículo de imprensa que o pai tinha o costume de fazer caminhadas pela manhã por volta das 7 horas. Portanto, no dia do seu desaparecimento, a rotina do Jorge estava seguindo como de costume, exceto pelo fato de que ele não voltou para casa. Um vizinho confirmou ter visto o idoso no ponto de ônibus, o que chamou a atenção de Fátima, já que aquele não parecia ser um comportamento compatível com o de Jorge. O que ele poderia estar fazendo no ponto de ônibus? Segundo o mesmo vizinho, Jorge teria comprado um café
num local próximo dali. Fátima e os demais familiares temem não só pela integridade física de Jorge, mas principalmente pelo seu estado mental, já que o idoso vinha apresentando alguns sinais de perda de memória antes de seu desaparecimento. Às vezes, Jorge tinha muita dificuldade para reconhecer algumas pessoas de quem era próximo. Além disso, ele falava com frequência de eventos da sua vida que já tinham acontecido há muito tempo. Os familiares de Jorge registraram o boletim de ocorrência junto às autoridades e, em seguida, deram início às buscas, percorrendo IMLs, hospitais e UPAs, porém, sem qualquer tipo de sucesso. Eles também postaram sobre o acontecimento nas redes sociais e, apesar da repercussão, mais uma vez, nada de concreto foi reportado sobre o desaparecimento de Jorge. Fátima descreve o pai como uma pessoa extremamente ativa, que tinha o hábito de sair para conversar com conhecidos, mas sempre voltava para casa. Jorge não faz uso de medicamento controlado e não tem histórico de desaparecimento. Na ocasião, ele vestiu uma calça tectel na cor azul escura, camisa social vinho e uma jaqueta jeans clara. Seus familiares dizem que todos os moradores do bairro, sempre que passam diante da casa de Jorge, perguntam pelo idoso com esperança de que ele tenha retornado para casa. Da parte das autoridades, só o que se sabe efetivamente é que foi realizado o rastreamento do celular, porém, os resultados não apontaram para qualquer resolução do caso. Os desaparecimentos de idosos muitas vezes não recebem a atenção que merecem. Mas casos como o de Antônio, Geraldo e Jorge acontecem com muito mais frequência do que podemos imaginar. Aqui no canal já trouxemos diversos casos de idosos que desapareceram em circunstâncias semelhantes. Agora, como já é de costume, eu queria pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito a gente a continuar fazendo um trabalho com conteúdos para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!